Ao sair do prédio de infectados, Abby diz a Lev que irá buscar os suprimentos sozinha no hospital e que ele terá que se esconder, pois a WLF irá matá-lo se o encontrar, o que ele relutantemente concorda. Abby se aproxima do hospital, gritando seu nome para os guardas. Os soldados no portão a reconhecem e a deixam entrar. Ela diz que precisa de suprimentos médicos porque está fazendo um trabalho para o Isaac. O oficial de plantão parece desconfiado, notando que todos os bens do hospital já estão sendo transferidos para Isaac e pergunta o que ela precisa. Ela evasivamente diz que não pode falar sobre isso. Os guardas contam que a maioria dos suprimentos já foi embalado e despachado, mas ela pode ver se alguém tem o que precisa. Ela prossegue do pátio para a entrada principal para encontrar um soldado embalando os suprimentos e tem uma pequena conversa com ela até o oficial chegar com mais de 2 soldados. Ele revela que contatou Isaac, que os informou que Abby está sumida desde o dia anterior e que ela deveria ser presa e levada à força para a base. Os guardas a algemam e a detêm em um elevador desativado, a deixando lá até que possam trazê-la de volta para Isaac. Garanto seu The Last of Us Parte 2, camisas do God of War e bonecos, quadros e canecas dos seus games favoritos clicando nos primeiros links na descrição. Um tempo depois de ser presa, Abby grita para ser libertada. Nora, que estava no hospital, se aproxima, comentando sua surpresa de que Abby, entre todas as pessoas, esteja em desacordo com Isaac. Ela a solta e pergunta por que ela está lá. Abby revela que Owen acabou sofrendo síndrome compartimental e precisa amputar o seu braço. Nora observa que a maioria dos suprimentos que ela precisa já foi enviado para a base, mas que eles não procuraram os andares inferiores do hospital. Essa seção inclui a UTI, centro de traumas e salas cirúrgicas para onde os primeiros infectados foram trazidos durante o surto. Nora avisa que a área está fortemente coberta de fungos. Desesperada para ajudar Yara, Abby insiste que irá até lá de qualquer maneira. Uma vez lá, após ligar um gerador para abrir uma porta, ela descobre que uma das portas do centro de trauma foram abertas por algo. A sala está cheia de fungos infectados mortos que se fundiram em uma massa sólida. Um rastro de sangue a leva para a garagem, onde as eclausas de descompressão foram novamente abertas. Ela encontra uma ambulância com os suprimentos que precisa. Assim que coloca o kit cirúrgico em sua mochila, o Rei dos Ratos aparece. Ele a persegue pelos corredores do hospital, usando seu tamanho enorme para quebrar paredes. Em um momento ele pega Abby, mas seu peso quebra o chão e ambos caem em um nível inundado inferior. Ela luta com ele, eventualmente fazendo com que um espreitador se solte dele. Assim que a metade maior é derrotada, o espreitador foge para o estacionamento. Sem outra saída, Abby é forçada a segui-lo. Ele a ataca novamente em um duto de ar. Eles têm uma luta, ela o mata e foge do hospital. Lá fora, ela é abordada por Lev, que a avisa que a WLF está procurando por ela. Vendo um barco, eles o roubam e fogem de volta para o aquário. Já no aquário, Abby e Lev esperam Mel terminar de operar o braço de Yara fora da sala de cirurgia. Enquanto esperam, eles acariciam Alice. Owen logo sai da sala de cirurgia, dizendo que a operação foi um sucesso e que Lev pode ir ver a sua irmã. Logo depois, Abby pergunta se Yara vai ficar bem, o que Owen confirma. Ele se senta e acaricia Alice. Abby comenta sobre como os irmãos são jovens e se pergunta como ela e Owen mudaram tanto. Ele responde que talvez eles tenham parado de procurar a luz. Abby então vai até Yara na sala de cirurgia. Ela, com o braço agora enfaixado, olha para Abby e sorri em gratidão por tê-los ajudado, ao que ela sorri de volta. Mais tarde, Abby tem outro sonho ambientado no Hospital St. Mary's. Ao contrário de seu pesadelo recorrente, os alarmes não estão soando. Ao passar pelas portas da sala de cirurgia, ela encontra seu pai vivo e bem, que se vira e sorri para ela, indicando que ela finalmente superou a sua morte, não matando Joel, mas ajudando aqueles com que se importa. Na manhã seguinte, ela acorda e sai dos vestiários em que estava dormindo. Enquanto sai, ela ouve Yara e Lev discutindo sobre voltar para buscar sua mãe. Mel entra pela porta atrás dela, procurando por Owen. Abby pergunta sobre o que os irmãos estão discutindo, e Mel revela que Owen os convidou para ir a Santa Bárbara com ele, mas Lev não quer deixar sua mãe para trás. Mel também revela que vai com Owen também.
Abby diz que pensou que ela o teria dissuadido de ir lá. Mel conta que está disposta a ir, mas se Abby não ir. Abby fica confusa, mas Mel conta que não acredita que ela mudou de repente para melhor depois de salvar Yara e Levi, dadas as coisas cruéis e sombrias que ela fez nos últimos 4 anos. Ela também acredita que Abby está fazendo isso para tentar seduzir Owen. Abby tenta se defender, mas Mel a interrompe e a chama de um pedaço de merda, e a aconselha a deixar Levi e Yara sozinhos. Visivelmente magoada, Abby chuta uma cadeira e começa a chorar. Yara se aproxima e pergunta se ela está bem, mas ela muda de assunto perguntando sobre como Yara está se sentindo após a operação e se ela conseguiu dissuadir Levi de voltar para a ilha. Yara revela que seu braço dói menos agora e que Levi saiu furioso após a discussão. Eles o procuram no aquário, chamando e assobiando. Yara explica que os serafitas às vezes consideram os pais culpados pelos pecados dos filhos. No caso de Yara e Levi, sua mãe possivelmente seria punida por eles serem desertores, embora Yara acredite que ela é adorada o suficiente para não ser culpada. Ao chegar na área de recepção do aquário, Yara chama por Levi novamente, mas ele não responde. Ela pergunta a Abby se ela sabe sobre o passado dele, mas Abby responde que nada além do nome que os serafitas os chamam. Yara conta sobre os eventos da transição de gênero de Levi e diz que se sente parcialmente culpada quando disse a ele para não contar a ninguém sobre seu verdadeiro eu e esperava que ele superasse isso. Yara também diz a Abby que Mel está errada sobre ela e que ela é uma boa pessoa. Embora Abby diga que Yara não a conhece, ela diz que sabe o suficiente. Elas vão até uma loja de presentes para procurar um para dar ao Levi e Owen então entra na loja. Yara pergunta se ele viu Levi e ele aponta na direção antes de pedir para falar com Abby. Quando Yara sai, ele pergunta se Abby irá para Santa Bárbara. Ela diz que não pode devido ao seu conflito com Mel. Owen sugere de que ele pode resolver seus problemas e que ele e Abby podem escolher ser felizes. Antes que Abby possa responder, Yara grita de horror e eles correm para ela. Quando chegam, descobrem que Levi pegou um barco que ele e Abby roubaram da WLF para retornar à ilha até sua mãe. Temendo por sua vida, Abby pergunta a Owen se o veleiro está pronto para ser usado, mas ele diz que ainda precisa de tempo para consertá-lo. Abby então sugere que ela e Yara peguem um barco da marina para seguir Levi. Owen se oferece para ir com os dois, dado quão mortal os serafitas são em sua ilha, mas Abby ordena que ele fique com Mel e conserte o veleiro. Indo em direção à marina, Abby e Yara discutem como conseguirão um barco e onde entrar furtivamente na ilha. Elas alcançam uma escada para as estradas, mas ouvem tiros nas proximidades. Abby instrui Yara a ficar lá para sua própria segurança, já que ela não pode se defender com o braço, e continua sozinha. Assim que chega à estrada principal, Manny a aborda atrás de um carro de polícia, a salvando do tiro de um franco-atirador. Enquanto estavam escondidos, Abby pergunta o que Manny está fazendo lá. Ele diz que sua equipe deveria pegar os barcos para o ataque à Ilha dos Cicatrizes, que a WLF estava planejando. No entanto, um atirador apareceu e matou todo o seu esquadrão. Abby concorda em ajudá-lo, contanto que possa ficar com um dos barcos. Ele concorda, aconselhando a avançar com cautela, pois o atirador provou ser muito bom. Eventualmente, eles perseguem o atirador, logo o encurralando em um restaurante. Ele entra por uma das portas. Então Abby e Manny tentam entrar por uma outra porta lateral na cozinha. No entanto, antes que eles possam abri-la, o atirador sai do restaurante e atira na nuca de Manny, o matando na hora. Abby entra na cozinha, chocada com a morte de Manny. Ela leva um momento para limpar o sangue do rosto e se acalma antes de se esgueirar pelo restaurante para enfrentar o atirador. Assim que ela pisa no terraço externo do restaurante, o atirador a embosca, a chuta contra a cerca da varanda e tenta estrangulá-la com seu rifle. Finalmente vendo ele de perto, Abby o reconhece como Tommy. Yara aparece e o esfaqueia no quadril, permitindo que Abby pegue sua arma e o empurre nas águas abaixo. Yara pergunta quem era ele, mas Abby, embora abalada por ver Tommy em Seattle, responde que não sabe. Elas pegam o barco e vão até a ilha. Ao chegar lá, Yara leva Abby em direção à sua aldeia natal. No caminho, as duas discutem os motivos de Isaac para o ataque e os motivos de Abby para ajudar os dois irmãos. No meio da jornada, a invasão da WLF se inicia
e os serafitas soam um alarme em resposta. Abby e Yara abrem caminho através de uma madeireira para chegar à casa da mãe deles. Lá elas encontram a mãe dos irmãos morta no chão e Levi escondido em um canto, chorando, com cortes e hematomas na cabeça e no corpo. Yara fica aliviada ao ver que ele está vivo, mas imediatamente pergunta o que aconteceu. Ele diz que tentou argumentar com sua mãe e fazê-la entender, mas ela o atacou. Ele a empurrou para se defender, ela caiu e bateu a cabeça na mesa. Yara o convence a deixar a ilha e o trio sai da casa, abrindo caminho através da floresta até uma seção abandonada de edifícios do velho mundo. Eles se escondem nos prédios, enquanto os soldados da WLF cercam a área, tendo avançado com sucesso para o interior. Quando saem do prédio, um soldado da WLF encontra Yara e atira no peito dela. Abby retalha-o derrubando. Levi não quer deixar sua irmã para trás, mas Abby diz a ele que eles precisam se apressar e ir embora. Nisso, soldados próximos são alertados sobre os tiros. Isaac chega com seu esquadrão, questionando Abby sobre suas ações. Ela abaixa sua arma para tentar argumentar com ele, mas Isaac percebe Levi atrás dela e se prepara para matá-lo. Ele exige que Abby saia do caminho ou levará um tiro. Ela se recusa a se mover, mas antes que ele possa fazer algo, Yara atira nas suas costas, o matando. Os soldados atiram nela rapidamente, permitindo que Abby e Levi escapem. Levi está em choque com a morte de sua irmã, mas Abby o empurra para continuar. Levi com raiva diz que foi o povo de Abby que matou Yara, mas ela diz que ele é o seu povo. Eles então continuam para que possam escapar da ilha. Eventualmente, encontram um barco e retornam para o aquário. Lá eles encontram Alice morta no chão. Abby pega uma pistola e diz a Levi para ficar atrás dela. Ela vê uma poça de sangue saindo do saguão do aquário, onde encontra Mel e Owen mortos. Ela vai até Owen em estado de choque e descrença, antes de cair de joelhos, vomitando e chorando. Levi encontra um mapa perto dos cadáveres, o entregando para Abby. Ela imediatamente vê que o culpado marcou seu esconderijo, um teatro. Furiosos, ela e Levi saem para a localização. Bom pessoal, se você está gostando do vídeo, compartilhe ele para que mais pessoas possam conhecer o canal e bora de volta para o conteúdo. Horas depois de encontrarem Owen e Mel mortos, Abby e Levi entram furtivamente no teatro e encontram Tommy falando consigo mesmo sobre um colar de ouro. Abby ordena que ele coloque as mãos para cima, afaste-se de sua bolsa e não vire. Ela então diz a Levi para manter seu arco apontado para ele e o manda ficar de joelhos. Conhecendo suas intenções, Tommy a provoca, então Abby o joga no chão. Nisso, Jesse e Ellie chegam na sala com armas em punho. Abby atira no rosto de Jesse, o matando, enquanto Ellie se abaixa para se proteger. Abby ordena que ela se levante, enquanto ameaça a vida de Tommy. Ela sai da cobertura e se rende, jogando sua arma de lado. Ele diz que sabe que Abby matou Joel porque ele impediu o mundo de ter uma vacina, a salvando no hospital, e implora a ela para deixar Tommy ir. Enfurecida com os dois pelo que fizeram com seus amigos, depois dela os poupar em Jackson, Abby se prepara para atirar em Ellie. Tommy tenta tirar a arma de suas mãos, mas Levi atira em sua perna, permitindo que ela o derrube e atire em sua cabeça. Ellie aproveita a chance de escapar, com Abby a perseguindo enquanto Levi guarda as saídas. Uma vez que ambas estão nos bastidores, elas brigam, eventualmente lutando no porão. Abby ganha a vantagem, quebrando o braço de Ellie antes de espancá-la. Naquele momento, Dina a ataca com uma faca, cortando seus braços e rosto. Levi atira em Dina no ombro, permitindo que ela bata sua cabeça no chão, a deixando inconsciente. Abby pega sua faca. Ellie implora para ela parar porque Dina está grávida. Vendo isso como uma chance de vingar Mel, Abby se move para cortar a garganta dela, mas Levi apela contra isso. Cedendo, ela a joga de lado e vai até Ellie. Olhando para baixo, ela avisa para nunca mais aparecer no seu caminho, logo antes de sair. Depois de escolher poupar Ellie, Abby decidiu honrar a memória de Owen seguindo o boato de vagalumes em Santa Bárbara. Ela troca alguns de seus suprimentos por uma pista sobre a última localização do grupo na cidade, que aponta para um endereço, a Rua Constance 2425. Enquanto a dupla procura na rua pela casa certa, eles encontram vários infectados, bem como evidências de uma facção chamada Cascavéis.
Eventualmente, eles encontram a casa e procuram evidências dos vagalumes, encontrando uma escada escondida que leva a um quartel no porão. Ela ativa a energia da casa para que possa usar o equipamento de rádio. Depois de encontrar a frequência certa, ela contata com sucesso os vagalumes e se identifica. Ela descobre que o grupo está se reagrupando em uma base na Ilha Catalina e já reuniram 200 membros. Abby está exultante e diz para esperar mais 2 membros em breve. Felizes, eles saem da casa, mas são imediatamente emboscados por cascavéis. Levi é nocauteado pelo líder da patrulha, enquanto Abby é espancada e contida com uma mordaça em sua boca. Eles são considerados uma boa presa e escravizados por vários meses. Enquanto escravizados, eles tentam escapar, mas sua fuga falha e os cascavéis os amarram nos pilares, estacas de madeira na praia, onde são deixados aos elementos para morrer de fome. Depois de ser capturada e suportar meses de trabalhos escravos na mão dos cascavéis, Abby perdeu uma grande quantidade de massa muscular. Seu cabelo está cortado e sua pele severamente queimada de sol. Enquanto estão pendurados, para a surpresa de Abby, ele a encontra e a liberta. Abby solta Levi e o carrega em seus braços para alguns barcos próximos, que os 3 podem usar para escapar. Abby coloca Levi em um dos barcos, enquanto Ellie joga seus suprimentos em outro. Antes que os 3 possam se separar, Ellie exige que Abby lute com ela. Abby se recusa, mesmo depois de Ellie a jogar no chão. No entanto, Ellie ameaça Levi com uma faca para forçá-la a lutar. As 2 mulheres, embora exaustas e fracas, lutam até a morte. Apesar dos esforços de Abby e arrancando 2 dedos de Ellie com uma mordida, ela é dominada e começa a ser afogada. No entanto, quando está prestes a morrer, Ellie decide poupá-la e começa a chorar, dizendo a Abby para sair e levar Levi com ela. Após isso, é de se presumir que eles chegaram à ilha de Santa Catalina. Bom pessoal, veja os outros vídeos de The Last of Us no canal. Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Falou, é nóis.